passível não existe mais, o recurso de embargos infringentes de nulidade. E esse recurso, ele visa desconstituir acórdão não unânime desfavorável ao réu. Então, é um recurso privativo da defesa. A acusação não pode. Então, vamos colocar os exemplos práticos. A defesa entrou com uma apelação. Se foi 2-1 contra a defesa, teve um voto vencido. Com o voto vencido, abre-se a possibilidade de se opor embargos infringentes de nulidade. Então, os embargos, eles só poderão ser opostos quando tiver decisão não unânime. A decisão unânime não enfrenta embargos. Decisão unânime, recurso especial ou extraordinário. Certo? Então eu vou começar a digitar uma peça. Eu quero que vocês façam, por favor, peguem os devidos cadernos aí para nós começarmos a peça. Assim que todo mundo falar ok, eu começo a digitar. Terezinha, você está me ouvindo? Ótimo. Renato, dona Márcia, Renato, Reginaldo, agora eu vou digitar a peça. Vocês podem fazer tanto o manuscrito quanto no computador. Aí vai o critério de cada um. Só que eu preciso que vocês copiem essa peça que é o tema de aula. É como se eu entrasse em sala e digitasse uma peça. Eu já dei a parte explicativa em aulas anteriores, agora vamos trabalhar com a peça prática, propriamente dita. Então vamos lá. Só para explicar para os senhores, os embargos infringentes de nulidade, eles também têm folha de interposição, mas não é como o rese, que vocês já viram, recurso em sentido estrito, ou a apelação, onde você interpõe e depois aguarda a intimação para apresentar as razões. Aqui não, aqui é tudo junto, porque o prazo é de 10 dias para tudo. Então não tem como aguardar a intimação para apresentar razões, é tudo junto. E no exame de ordem também, obviamente, é tudo junto. Por isso que nós vamos fazer tudo junto agora. Mas saibam que a primeira folha é chamada folha de interposição. Tá certo? Folha de interposição, a primeira folha. Então vamos lá. Por favor, coloquem lá na primeira folha. Eu vou sempre repetir, tá? Se alguém se perder, coloque. Se eu estiver digitando e alguém se perder, coloque professor, que aí eu já vou saber o que está perdido e eu volto, repito, tá bom? Então vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor desembargador relator, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator da nona Câmara Criminal, da nona Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Repito, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou repetir a frase inteira, tá? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador,
relator da 9ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é o endereçamento. Pulem 3 linhas do lado esquerdo da folha, coloquem acórdão, número. Bom dia, Mihaela. Acórdão, número. Mi 1500-878, tracinho 55, 1500-778, tracinho 55, ponto 2019, ponto 8, ponto 26, ponto 0224. Processo de Guarulhos. Como se dobrasse a folha ao meio, comece uma nova margem a 10 linhas abaixo. Como se dobrasse a folha ao meio, comece uma nova... Pois não, Terezinha? Onde você parou? Perdeu. Vou repetir o número integral. 1500, 778, tracinho 55, ponto 2019, ponto 8, ponto 26, ponto 0224. Tudo bem agora? Ótimo. Agora vocês pulem 10 linhas como se estivesse dobrando a folha ao meio. Vamos começar então. Já que a Terezinha foi a última a falar, então vamos lá. No meio da folha, Abelardo Barbosa. Terezinha. Abelardo Barbosa, vírgula. Que era o Chacrinha, né? Terezinha. Abelardo Barbosa, vírgula. Seu Romildo. Abelardo Barbosa, vírgula, devidamente qualificado, nos autos do acórdão em epígrafe, devidamente qualificado nos autos do acórdão em epígrafe, vírgula, vem por seu advogado que subscreve, vem por seu advogado que subscreve, vírgula, vem por seu advogado que subscreve, vírgula, respeitosamente, acraseado, à presença de Vossa Excelência, à presença, acraseado, de Vossa Excelência, opor, olha a diferença aí, embargos são opostos, não interpostos, opor
Tudo maiúsculo agora. Embargos infringentes e de nulidade. Embargos infringentes e de nulidade. Vírgula. Com fundamento no artigo 609, parágrafo único do CPP, com fundamento no artigo 609, parágrafo único do CPP, e com arrimo no voto vencido no voto vencido do ilustre desembargador, com arrimo no voto vencido do ilustre desembargador Paiva Coutinho, Paiva Coutinho, vírgula, requerendo seu processamento. Oi, Carolina. Aonde você parou? Ah, tá, ótimo. Então, vou repetir, tá? Pessoal, eu estou repetindo para a Carol aí, para quem perdeu. Com fundamento no artigo 609, parágrafo único do CPP, com fundamento no artigo 609, parágrafo único do CPP, e arrimo de família, né? Arrimo no voto do ilustre desembargador Paiva Coutinho, vírgula, do procurador Paiva Coutinho, vírgula, requerendo o processamento do recurso e inclusas razões. Acho que eu não tinha falado para o resto da turma. Processamento do recurso e inclusas razões. Ponto. Processamento do recurso e inclusas razões. Ponto. Pulem uma linha e coloquem no meio da folha termos em que. Pulei uma linha no meio da folha, termos em que. Na outra linha, pede deferimento. Na outra linha, Guarulhos, a data de hoje, dia 21, né? Guarulhos, 21 de maio de 2020. E pulem umas duas linhas, coloquem advogado ou advogada OAB número. Advogado ou advogada OAB número. Está pronta aí a folha de interposição. Todos fizeram? Ótimo, ótimo. Vou ter que ir devagarzinho para que ninguém perca. Ótimo, ótimo.
Perfeito. Bom, vamos lá então. Na outra folha, pegue uma folha no verso ou uma nova folha e coloquem em letras garrafais, tá bom? Razões de embargos infringentes e de nulidade. Razões de embargos infringentes e de nulidade. Repito, razões de embargos infringentes e de nulidade. Razões de embargos infringentes e de nulidade. Pulem duas linhas no meio da folha. Duas linhas no meio da folha. Coloquem egrégio tribunal, egrégio tribunal. Na linha de baixo, colenda Câmara. Na linha de baixo, colenda Câmara. Na outra linha, douto Procurador de Justiça. Doutor, de doutor sem o R, Procurador de Justiça. Pulem duas linhas no meio da folha, comecem a margem. Duas linhas no meio da folha, comecem a margem. Pois não, Mihaela? Vamos aguardar que a Mihaela está com uma pergunta, uma dúvida aí. Egrégio tribunal no meio da folha, na linha de baixo, colenda Câmara, também no meio da folha, e depois douto Procurador de Justiça, tudo no meio da folha. Isso é uma formalidade que sempre se coloca em recursos. Ficaria assim. Fica do jeito que eu coloquei aí, egrégio tribunal, colenda Câmara, douto Procurador de Justiça, tá? Aí vocês vão pular uma linha, eu sempre peço para pular linha para não ficar aquela coisa amontoada, porque a peça tem que ser concatenada, tem que ser exposta de uma forma clara, não é uma carta, é uma peça, então tem que ficar bem redigida, com parágrafos, com espaçamento e etc. Vamos lá, então, pulem duas linhas, também iniciando. Quando eu falo no meio da folha, é como se fosse máquina de escrever velha. Você inicia no meio, vai até o final e volta lá para o começo, tá? Então, inicia no meio da folha, vai até o final do lado direito, e a próxima margem já começa do lado esquerdo. Então, vamos lá. No meio da folha, iniciando a margem, coloquem a respeitável decisão majoritária, a respeitável decisão majoritária deve ser reformada, vírgula, a respeitável decisão majoritária deve ser reformada, vírgula, a respeitável decisão majoritária deve ser reformada, vírgula, com o devido
com o devido acatamento, com o devido acatamento do voto vencido do desembargador Paiva Coutinho, vírgula, do desembargador Paiva Coutinho, vírgula, o qual a defesa pede vênia, o qual a defesa pede vênia para transcrevê-lo abaixo, dois pontos, o qual a defesa pede vênia para transcrevê-lo abaixo, dois pontos. Na outra linha, parágrafo. Agora, os embargos, eles trabalham em cima do voto vencido, porque o voto vencido foi favorável à defesa. Então, sempre que vocês forem fazer embargo, vocês vão trabalhar em cima do voto vencido, porque já tem um argumento jurídico por que deve ser provido o seu recurso, tá certo? Então, eu vou fazer a transcrição agora como se fosse o voto vencido mesmo do desembargador Paiva Coutinho, tá? Então, vamos lá, na linha de baixo, parágrafo. Entendo por dar provimento ao recurso de apelação, entendo por dar provimento ao recurso de apelação, vírgula, pois não houve no presente processo, a certeza necessária, pois não houve no presente processo a certeza necessária para está escrito aí, édito condenatório, para um édito, escrevi aí, condenatório, e, vírgula, quando se julga o mérito de um processo crime, quando se julga o mérito de um processo crime, vírgula, se houver dúvidas, estas se resolvem, em favor do réu, e não ao contrário, vírgula, em favor do réu, e não ao contrário, vírgula. Vejamos, dois pontos. Pois não, Renato? Eu estou digitando de cor também, deixa eu só me encontrar no contexto aí. Só faz a frase antes do crime. Ah, tá. Processo crime. Se houver dúvidas, essas se resolvem. Se houver dúvidas, essas se resolvem em favor do réu.
e não ao contrário. E é isso mesmo, Mihaela, em favor do réu e não ao contrário, vírgula. Senão, vejamos, dois pontos. Senão, vejamos, dois pontos. Senão, vejamos, dois pontos. Na outra linha, parágrafo. Desde o momento em que o embargante, desde o momento em que o embargante fora preso, negou a autoria do crime de roubo. Vou repetir. Desde o momento em que o embargante fora preso, vírgula, negou a autoria do crime de roubo, vírgula, alegando que fora confundido, alegando que fora confundido com outra pessoa. Ponto. Na mesma linha. Alegando que fora confundido com outra pessoa. Ponto na mesma linha. A vítima, vírgula, por sua vez, vírgula, a vítima, vírgula, por sua vez, vírgula, alegou não ter a certeza necessária, a vítima, vírgula, por sua vez, vírgula, alegou não ter a certeza necessária para afirmar que o réu foi um, que o réu foi um dos roubadores, que o réu foi um dos roubadores que perpetrou, que perpetrou, que perpetrou o crime contra a mesma, que perpetrou o crime contra a mesma. Ponto. Parágrafo. Ponto, parágrafo. De rigor, também mencionar, vírgula, de rigor, também mencionar, vírgula, de rigor, também mencionar, vírgula, que a res furtiva, que a res furtiva e a arma do crime não foram encontradas com o embargante. Não foram encontradas com o embargante, vírgula, esvaziando, vírgula, assim, vírgula, esvaziando, vírgula, assim, vírgula, o, tá escrito aí, arcabouço probatório, esvaziando, vírgula, assim, o arcabouço probatório, vírgula, situação que não se alterou, situação que não se alterou
durante a instrução processual. Situação que não se alterou durante a instrução processual, vírgula, onde a vítima tornou a afirmar que não tinha certeza da autoria. Onde a vítima tornou a afirmar que não tinha certeza da autoria. Ponto. Parágrafo. Por todo narrado, ponto parágrafo. Por todo narrado é que dou provimento ao recurso, por todo narrado é que dou provimento ao recurso com o fim, dou provimento ao recurso com o fim de absolver o réu, que aí até lá ele era réu, né? Apelação, absolver o réu, vírgula, com fundamento no artigo 386, com fundamento no artigo 386, inciso 7, V2, inciso 7, V2, né, em Romanos, vírgula, do Código de Processo Penal, ponto. Do Código de Processo Penal, ponto. Na mesma linha, ponto na mesma linha, é o meu voto, ponto. É o meu voto, ponto. Aí, então, é a transcrição do voto do desembargador que foi voto vencido, tá certo? Ele tem que sempre declarar o voto, porque você precisa de ter uma base para poder entrar com os embargos. Não adianta ele só falar, dou provimento, mas não explicar o porquê que ele deu provimento, tá bom? Continuando, então, no próximo parágrafo, aliás, pulem uma linha e coloquem aí do direito, desculpem, do direito. Pulei uma linha e coloquem do direito. Eu vou ditar. Aí, vocês, como eu vou fazer uma citação, coloquem do lado direito, lá da folha, aquela citação, aquela coluninha, do jeito que a gente ensinou em sala, tá bom? Então vamos lá. Do direito. O artigo 609, parágrafo no meio da folha, né? Primeiro. O artigo 609, vírgula, parágrafo único do CPP preclui, dois pontos. Repito, o artigo 609, vírgula, parágrafo único do CPP preclui, dois pontos. Aí o destaque. Quando não for unânime a decisão, quando não for unânime a decisão de segunda instância, quando não for unânime a decisão de segunda instância, vírgula, quando não for unânime a decisão de segunda instância, vírgula, desfavorável ao réu, vírgula, olha aí porque que é unilateral o recurso, desfavorável ao réu, vírgula, admitem-se
O ideal não é você digitar na tela do celular, o ideal seria vocês trabalharem com o computador. Ou eu pedi no começo da aula, Valdirene, que fizesse no caderno. Eu dei até um tempinho para cada um pegar o seu caderno. Não tem problema, depois você vai ter que pegar com os seus colegas aí, porque eu não sei onde você parou, e já estamos bem adiantados na peça. Só presta atenção agora para eu. O Robson está gravando, então tá ótimo. Depois o Robson passa aí para vocês a gravação. Desfavorável ao réu, vírgula. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade, vírgula. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade, vírgula. Embargos infringentes e de nulidade, vírgula. Que poderão ser opostos dentro de 10 dias, vírgula. Dentro de 10 dias, vírgula. A contar da publicação de acórdão, vírgula. Vamos acordar eu também. A contar da publicação de acórdão, vírgula. Na forma do artigo 613, na forma do artigo 613, ponto na mesma linha. Se o desacordo for parcial, ponto na mesma linha, se o desacordo for parcial, vírgula, os embargos serão restritos, se o desacordo for parcial, vírgula, os embargos serão restritos, acraseado, à matéria objeto de divergência, ponto. A matéria objeto de divergência, ponto. Parágrafo. Professor, só um Eu. por favor. Até esse objeto de divergência é aquele que fica no cantinho ali em destaque, conforme o senhor disse, né? Isso Tá mesmo. ótimo. Agora Continua. nós vamos, continuando do direito, um novo parágrafo. Aí volta ao parágrafo normal no meio da folha, tá Tá bom? ótimo. Obrigado. Então vamos lá. O artigo 386 do CPP preclui, dois pontos. O artigo 386 do CPP preclui, dois pontos. De novo, do lado direito da folha, destaque. O juiz absolverá o réu, vírgula, o juiz absolverá o réu, vírgula, mencionando a causa na parte dispositiva, vírgula, mencionando a causa na parte dispositiva, vírgula, desde que reconheça, dois pontos, desde que reconheça, dois pontos, embaixo, tá? No mesmo destaque. Inciso 7, V2. Não existir prova suficiente para a condenação. Não existir prova suficiente para a condenação. Ponto parágrafo no meio da folha. A doutrina e a jurisprudência
a doutrina e a jurisprudência são uníssonas, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando permitem a oposição de embargos infringentes. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando permitem a oposição de embargos infringentes e de nulidade, vírgula, embargos infringentes e de nulidade, vírgula, sempre que houver voto vencido em acórdão desfavorável ao réu, em acórdão desfavorável ao réu, vírgula, conforme obras acerca, tudo junto, conforme obras acerca da matéria e vasta jurisprudência, ponto. E vasta jurisprudência, ponto. E vasta jurisprudência, ponto. Pulem uma linha e coloquem do mérito. Pulem uma linha e coloquem do mérito. Parágrafo no meio da folha. Nobres julgadores. O voto vencido o voto vencido que serve de arrimo, escrevi aí, o voto vencido que serve de arrimo para a oposição dos presentes embargos, o voto vencido que serve de arrimo para a oposição dos presentes embargos, vírgula, deve ser acatado pela nova composição da Câmara. Lembra que eu falei? Deve ser acatado pela nova composição da Câmara. Lembra que eu falei? Entram 2 novos desembargadores, ao invés de 3, serão 5 julgadores, né? Pela nova composição da Câmara, vírgula, pois o mesmo retrata a verdade real dos fatos, vírgula, pois o mesmo retrata a verdade real dos fatos, vírgula. Vejamos, 2 pontos. A outra linha, parágrafo. Desde o momento em que fora erroneamente preso, desde o momento em que fora erroneamente preso, desde o momento em que fora erroneamente preso, vírgula, o embargante nega peremptoriamente
a prática delitiva. O embargante nega peremptoriamente a prática delitiva, vírgula, alegando que fora confundido com o verdadeiro autor do delito. Ponto. Que fora confundido com o verdadeiro autor do delito. Ponto. Parágrafo. Se na primeira ocasião e no oferecimento da denúncia, se na primeira ocasião e no oferecimento da denúncia prevalece eu escrevi aí, prevalece o axioma escrito aí, indúbio pro società, prevalece o axioma indúbio pro società, vírgula. No julgamento do mérito, deve prevalecer, no julgamento do mérito, deve prevalecer o brocado indúbio pro réu. Está escrito aí também. O brocado indúbio pro réu. E, vírgula, no presente processo, vírgula, e, vírgula, no presente processo, vírgula, só há dúvidas quanto à autoria, por parte do embargante. Só há dúvidas quanto à autoria por parte do embargante. Vírgula. Portanto, outra não pode ser a decisão senão a absolvição, por insuficiência probatória, vírgula. A absolvição por insuficiência probatória, vírgula. Que é a decisão mais acertada. Pois não, Ana? Eu não consegui entender em que contexto que está isso, Ana. Não pode ser a? Não entendi. Onde está isso? Porque como eu falei, eu estou ditando de cor. Professor, não pode ser a decisão senão a absolvição por insuficiência probatória, vírgula, que é a decisão. Obrigado, Robson. Conseguiu, Ana? Nossa, seu Romildo, mas eu tô quase parando aqui, tô quase dormindo aqui digitando. Tão devagarzinho que eu tô digitando. Desculpa, mas eu não consigo digitar. Eu tô digitando, tô repetindo. Tô digitando, tô repetindo. Ô, professor, se perder, é só deixar o espaço na linha e depois voltar lá e assistir a aula gravada.
É que você está gravando, né, Robson? Todas as aulas eu gravo, professor. Todas. Ótimo, ótimo. Não, vamos finalizar, porque eu vou dar a segunda aula agora, 9 horas, para a turma de terceiro semestre. É que a aula de vocês é mais complicada porque é uma peça prática, né? Então eu tenho que ditar a peça prática, porque as outras aulas eu gravo a aula. Por exemplo, quando eu for dar uma nova peça, eu gravo a explicação teórica, jogo no YouTube, beleza, trago aqui, a gente assiste, tira as dúvidas. Mas peça tem que ditar a peça, não tem jeito. Porque se eu colocar a peça pronta aqui, a maioria não vai copiar. Vai ficar com a peça salva e não vai copiar. E a ideia é que vocês escrevam. Então, por que alguns advogados da área colocam petição colorida? Assim, por exemplo, quando você faz uma petição que você quer dar um destaque, você coloca. é, por exemplo, eu faço uma petição, eu não faço colorida, eu uso preto e branco, mas eu quero dar um destaque lá naquele, naquele parágrafo. Eu coloco ou em negrito ou eu coloco aquele amarelo, aquele pincel amarelo para dar um destaque, porque aí pelo menos quando o desembargador bater o olho, ele vai prestar atenção ali. Talvez seja isso. A inteira colorida é viadagem, né? Desculpa nada contra os viados, mas inteira colorida não rola, né? A advocacia tem que ser sóbria, né? Quanto mais sóbria, melhor, né? Como que ficou, Robson? Nós finalizamos aí essa frase? Fala aí em áudio. Não pode ser a decisão, senão a absolvição por insuficiência probatória, vírgula, que é, Vírgula. que é a decisão. Aí o senhor parou. Que é a decisão mais acertada para o caso vertente. Que é a decisão mais acertada para o caso vertente. Repetindo, que é a decisão mais acertada para o caso vertente. Ponto. Pulem uma linha para finalizar do pedido. Pulei uma linha para finalizar do pedido. E aí eu vou liberá-los para o intervalo, tá bom? Do pedido. Diante de todo o exposto, diante de todo o exposto, diante de todo o exposto, opõe, lembram que, que são embargos? Diante de todo exposto, opõe os presentes embargos infringentes e de nulidade, eu vou repetir, diante de todo exposto, opõe os presentes embargos infringentes e de nulidade, requerendo o provimento do mesmo, vírgula, requerendo o provimento do mesmo, vírgula, com o fim de absolver o embargante, com o fim de absolver o embargante, vírgula, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do CPP, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do CPP, vírgula, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura, vírgula, pois justiça, ainda que tardia,
pois justiça, ainda que tardia, é sempre mais louvável que injustiça. É sempre mais louvável que injustiça. Ponto de exclamação. É sempre mais louvável que injustiça. Ponto de exclamação. Aí na outra, pulem uma linha e coloquem apenas advogado ou advogada, OAB número, porque termos em que pede deferimento vocês já pediram lá na frente, tá bom? Termos em que pede deferimento, não. Agora só advogado ou advogada OAB número. Finalizamos aí então a petição. Na próxima aula no início da aula eu vou digitar um problema para os senhores e os senhores vão desenvolver e aí eu vou tirando dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia a todos, um bom café aí para todos. Obrigado, professor. Igualmente. Fica com Deus. Agora eu vou para o terceiro A.